O sol de Israel estava a pino, mas uma sombra escura se espalhava sobre o rei Davi. Absalão, seu próprio filho, havia se levantado contra ele, e Davi, o poderoso guerreiro, agora fugia, seu coração pesado com a dor da traição. Foi neste momento de incerteza que um homem chamado Aitofel se destacou. Aitofel, um conselheiro cuja sabedoria era lendária, cuja palavra era tida como a própria voz de Deus, e ele também havia se juntado a Absalão. Então, Aitofel se aproximou de Absalão, com seus olhos astutos brilhando. Permita-me escolher 12.000 homens. Partirei esta noite, sim, esta mesma noite, e perseguirei Davi enquanto ele ainda está cansado e com as mãos frouxas. Eu o atacarei enquanto ele estiver em pânico, e todo o povo que está com ele fugirá. Matarei apenas o rei, e trarei todo o povo de volta para você, como a noiva retorna ao seu marido. Assim todo o povo estará em paz, exceto o homem que você procura. As palavras de Aitofel eram afiadas como uma faca, e seu plano parecia impecável. Absalão e todos os anciãos de Israel acharam que era um conselho excelente. De fato, parecia a coisa mais lógica e decisiva a fazer. No entanto, havia um homem chamado Hussai, o arquita, amigo de Davi. Ele havia se juntado a Absalão por ordem de Davi para frustrar o conselho de Aitofel. Absalão disse: "Chamem Hussai, o arquita, também, para que possamos ouvir o que ele tem a dizer." Quando Hussai chegou, Absalão lhe contou o plano de Aitofel. "Devemos seguir o conselho dele? Ou você tem outra coisa a dizer?" perguntou Absalão. Hussai, com sua mente ágil e seu coração leal, balançou a cabeça. "Desta vez, o conselho de Aitofel não é bom", disse ele. Absalão e todos os presentes ficaram surpresos. Hussai continuou: "Você conhece seu pai e seus homens. Eles são guerreiros valentes e estão cheios de amargura como uma ursa na floresta que foi roubada de seus filhotes. E seu pai é um homem de guerra. Ele não passará a noite com o povo. Neste exato momento, ele deve estar escondido em alguma cova ou em outro lugar. E se ele atacar primeiro e alguns de seus homens caírem, as pessoas dirão: houve uma matança entre os seguidores de Absalão. Então, mesmo o mais corajoso, cujo coração é como o coração de um leão, se derreterá de medo. Pois todo Israel sabe que seu pai é um herói e que os que estão com ele são valentes." Fez uma pausa, deixando suas palavras penetrarem. "Meu conselho é este: que todo Israel, desde Dan até Berseba, se reúna a você, inumeráveis como a areia do mar, e que você vá pessoalmente à batalha. Então, nós o alcançaremos em qualquer lugar onde ele possa ser encontrado, e cairemos sobre ele como o orvalho cai sobre o chão. Nenhum homem será deixado dele ou dos seus homens. E se ele se retirar para uma cidade, então todo Israel trará cordas para aquela cidade, e nós a arrastaremos para o vale, até que nenhuma única pedra pequena seja encontrada ali." Absalão e todos os homens de Israel exclamaram: "O conselho de Hussai, o arquita, é melhor do que o conselho de Aitofel, pois o Senhor havia ordenado que o bom conselho de Aitofel fosse frustrado, para que o Senhor pudesse trazer a calamidade sobre Absalão." Hussai não perdeu tempo. Enviou mensageiros, os sacerdotes Zadoque e Abiatar, dizendo: "Assim e assado, Aitofel aconselhou Absalão e os anciãos de Israel, e assim e assado, eu aconselhei. Agora enviem rapidamente e informem Davi, dizendo: não passem a noite nos vales do deserto, mas atravessem imediatamente, para que o rei e todo o povo que está com ele não sejam destruídos." Jonatas e Ahimaás, os filhos dos sacerdotes, esperavam em En-Rogel, pois não podiam entrar abertamente na cidade. Uma serva foi e os informou, e eles foram informar o rei Davi. Mas um jovem os viu e contou a Absalão. Então, eles dois fugiram apressadamente e chegaram à casa de um homem em Bauim, que tinha um poço no seu pátio.
Eles desceram até lá, e a mulher pegou uma cobertura e a estendeu sobre a boca do poço e espalhou grãos secos sobre ela, de modo que nada se soubesse. Quando os servos de Absalão chegaram à casa da mulher, eles perguntaram: "Onde estão Ahimaás e Jonatãs?" A mulher respondeu: "Eles passaram pelo riacho de água." Eles os procuraram, mas não os encontraram e voltaram para Jerusalém. Depois que eles se foram, Ahimaás e Jonatas subiram do poço e foram e informaram o rei Davi. Eles disseram a Davi: "Levantem-se e atravessem a água rapidamente, pois Aitofel deu este conselho contra vocês." Então, Davi e todo o povo que estava com ele se levantaram e atravessaram o Jordão antes do amanhecer. Nenhum sequer faltava. Quando Aitofel viu que seu conselho não havia sido seguido, ele selou seu jumento e partiu para sua casa, para sua cidade. Ele colocou sua casa em ordem e se enforcou. Assim, ele morreu e foi sepultado no túmulo do seu pai. Que triste fim para um homem de tanta sabedoria enredado na teia da traição. E Davi chegou a Manaim. Absalão atravessou o Jordão com todos os homens de Israel. E Absalão havia nomeado Amasa sobre o exército, no lugar de Joabe. Amasa era filho de um homem cujo nome era Itra, um israelita, que havia entrado em Abigail, filha de Naás, irmã de Zeruía, mãe de Joabe. E Israel e Absalão acamparam na terra de Gileade. Quando Davi chegou a Manaim, Sobi, filho de Naás, de Rabá, dos Amonitas, e Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e Barzilai, o gileadita, de Rogelim, trouxeram camas, bacias, vasos de barro, trigo, barleia, farinha, grãos torrados, feijão, lentilhas, mel, coalhada, ovelhas e queijo de vaca, para Davi e para o povo que estava com ele, para que comessem. Pois eles disseram: "O povo está cansado, com fome e sede no deserto." E assim, em meio à tempestade de sua própria família, Davi encontrou refúgio e sustento, um pequeno vislumbre de esperança em um tempo de desespero.